E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos de volta à nossa série sobre a Semana da Criação. Depois de a gente ver a luz ser criada do nada, chegamos a um dia que muita gente passa batido, mas que esconde uma das ações mais poderosas de Deus, o segundo dia. O que de fato aconteceu quando Deus separou águas de águas? Olha, a resposta pode mudar completamente a forma como a gente olha para o céu. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é essa. O que aconteceu com as águas que cobriam absolutamente tudo no começo? Gênesis nos diz que Deus as separou. Mas como assim? Separou como? E, principalmente, para onde foram parar essas águas de cima? Vamos descobrir juntos. E a nossa base, claro, é a própria palavra de Deus. O texto diz: haja um firmamento. Isso não foi um pedido, gente, nem uma sugestão. Foi uma ordem, um decreto divino que deu o pontapé inicial numa reorganização cósmica. Vamos entender o peso desse comando. Para a gente captar a dimensão do que aconteceu, a gente precisa primeiro imaginar a cena. Gênesis descreve um planeta, uma esfera, totalmente coberta de água, esperando a ação do grande arquiteto. Pensa nisso. 0 continentes, nada de terra firme, só um oceano gigantesco e global. Certo. Então, como é que Deus colocou ordem nesse mundo de água? Bom, a Bíblia usa uma palavra em hebraico que é a chave para tudo isso, e o significado dela é impressionante. Deus não só empurrou a água para lá e para cá, ele literalmente esticou a própria realidade. A palavra é essa aqui, rakia. E para entender o que ela quer dizer, esquece a ideia de uma separação suave, delicada. A raiz dessa palavra, raká, traz a imagem de um artesão, um ferreiro, martelando, esticando uma chapa de metal com força. É uma palavra que grita ação, poder e expansão. Então, o ponto central é esse. A criação do firmamento foi um ato de expansão. A Bíblia fala disso várias vezes, né? Isaías, por exemplo, diz que Deus estende os céus como uma cortina. O raquia, portanto, nada mais é do que o resultado desse esticar poderoso, desse ato de esticar o próprio tecido do espaço. E é legal a gente ver como o nosso entendimento sobre o rakia amadureceu. Por um bom tempo, alguns criacionistas pensavam que ele era só nossa atmosfera, sabe? Com uma camada de vapor d'água lá em cima. Mas quando a gente olha com mais atenção para o texto todo, para a Bíblia inteira, a gente percebe algo muito, mas muito maior. O rakia é a expansão do universo inteiro, é o próprio espaço sideral. Isso deixa a linha do tempo bem clara. Pensa na construção de uma casa. No dia 2, Deus fez a estrutura, o esqueleto, o prédio do universo. Depois, só lá no dia 4, ele veio e instalou as lâmpadas, o sol, a lua e as estrelas dentro dessa estrutura que já estava pronta. Beleza, mas entender o raquia como o espaço inteiro abre a porta para duas perguntas daquelas bem instigantes que todo leitor de Gênesis já se fez. Vamos encarar elas. Essa é a primeira grande questão. Se o firmamento é todo o espaço sideral, onde é que foram parar as águas de cima? A resposta para isso pode estar literalmente nos confins do universo. Olha que interessante. Uma interpretação que faz muito sentido com o texto bíblico é que o nosso universo não é infinito. Ele tem um fim, uma borda. E lá nessa fronteira cósmica estariam essas águas de cima que Gênesis e o Salmo 148 mencionam. Elas seriam um marcador do limite do nosso universo criado. Agora, a segunda pergunta. Tem um detalhe no texto que, se a gente piscar, a gente perde. Em todos os outros dias da criação, a gente lê a frase, e viu Deus que era bom. Mas no dia 2, nada. Cadê a frase? Por quê? A resposta mostra o padrão de excelência do nosso Criador. A resposta é simples e genial. É porque a obra não estava pronta ainda. O trabalho de organizar as águas, que começou no dia 2, só terminou de verdade no dia 3, quando Deus juntou as águas de baixo e fez aparecer a porção seca. Isso nos ensina algo sobre o nosso Deus. Ele só chama de bom aquilo que está completo, perfeito. Mas agora a gente vai para a camada mais profunda disso tudo. Porque o firmamento não é só espaço físico. A Bíblia mostra que ele tem um propósito sagrado. Ele é parte de um imenso templo cósmico. Pensa no firmamento, nos céus, como uma fronteira sagrada. Um limite entre o lugar onde Deus habita em sua plenitude e o nosso mundo aqui. Ele serve como uma barreira que organiza tudo, mas que também, de alguma forma, filtra e revela a presença gloriosa de Deus. E olha que conexão sensacional que a Bíblia faz. Lá em Êxodo, quando Moisés e os anciãos têm aquela visão da sala do trono de Deus, o que eles descrevem debaixo dos pés de Deus? Um pavimento de safira que parecia o próprio céu. É uma imagem clara das águas de cima servindo como o piso cristalino da habitação de Deus. E não para por aí.
A visão de Ezequiel bate na mesma tecla. Ele também fala de uma expansão, um firmamento brilhante como cristal de gelo, separando o que é da terra do que é do céu. É a mesma estrutura, vista de outra perspectiva. Aí, para fechar, a consistência da Bíblia é de arrepiar. Séculos depois, lá em Apocalipse, João tem a visão do céu e o que ele vê diante do trono? Um mar de vidro como cristal. Pessoal, Moisés, Ezequiel e João, todos viram a mesma realidade, o mesmo pavimento celestial. Essa estrutura toda da criação espelha perfeitamente a estrutura do tabernáculo. A terra seria como o pátio externo. O firmamento, o espaço sideral, corresponderia ao lugar santo. E, acima de tudo, a habitação de Deus, como o Santo dos Santos. Ou seja, o firmamento funciona como o véu do templo. E ele tem uma função dupla, quase um paradoxo. Ao mesmo tempo que ele revela a glória de Deus, é só olhar para as estrelas, ele também esconde a presença direta e total de Deus, que nós, em nossa condição, simplesmente não aguentaríamos. E onde tudo isso se resolve? Em Cristo, claro. Ele é o nosso sumo sacerdote que não só entrou, mas atravessou esse véu cósmico. Com a sua morte e ressurreição, Jesus rasgou a separação e religou o céu e a terra para sempre. E essa verdade é a nossa esperança final. A criação dos céus lá no dia 2 já apontava para o futuro, para o grande dia em que esses mesmos céus vão se abrir de novo, como João viu, para a volta triunfal do nosso Rei Jesus Cristo. Então, para a gente fechar as ideias, o segundo dia não é um mito, não é uma historinha, foi um ato real de arquitetura divina. Deus estava literalmente esticando o universo, definindo as fronteiras, construindo um templo cósmico e, o mais importante, revelando sua glória e já preparando o palco para a nossa redenção. E aí, essa explicação te ajudou a ver a profundidade da palavra de Deus de um jeito novo? Se sim, não deixa de interagir com a gente. Curte, comenta aqui embaixo o que mais chamou sua atenção, compartilha com alguém e, claro, se inscreve para não perder o nosso mergulho no dia 3. Valeu demais pela companhia e até a próxima!